Oi, bom dia, boa tarde fala com o tio? Isso aí, boa noite. Tudo bem com você? Como que você tá? E aí, você tá preparado para nossa aula de hoje? Certeza? Então você já marcou a presença na aula? Então você sabe que só precisa curtir a nossa aula, compartilhar a nossa aula e escrever seu nome nos comentários. Já fez isso? Então a presença tá marcada. Certeza, né? Então agora você já sabe o que? É isso aí. Pega o seu caderno, lápis e borracha, porque hoje tem aula sim. E hoje tem aula? Lógico que tem. Mas hoje é aulão. Isso aí, ó. Hoje tem bastante coisa para você aprender, tá? Por quê? Vamos falar sobre os animais terrestres e aquáticos, tá? Como nascem os animais e animais domésticos e silvestres. Tá preparado pro aulão? Então vamos lá, hein? Olha só, não esquece que assim que terminar a aula, tem atividade do livro para fazer, tá? Qual atividade? É da página 14 até a página 30, tá bom? Não precisa fazer tudo de uma vez. Faz um pouquinho a cada dia, tá? Mas assim que for fazendo, vai mandando foto pro tio, tá bom? Olha só, se por acaso você ainda não tem um livro do nossa aula, preste atenção. Entre em contato com o tio por esse número do WhatsApp, que o tio vai explicar como adquirir o livro, tá bom? Vamos lá? Prestando atenção? Olha só, hein? Prestando atenção no tio, tá? Na natureza existem diversos tipos de animais. As pessoas, sim, as pessoas. Nós somos animais também. Os peixes, os insetos e as aves. Esses aí são alguns exemplos de animais. Sim, entendeu? Então, ó, são animais as pessoas, os peixes, os insetos e as aves. Vamos lá? Os cientistas agrupam os animais de muitas maneiras, pelos que eles têm de semelhantes na parte do corpo, pela maneira de como se reproduzem e pelos alimentos que comem. Então, olha só, como que cientistas agrupam os animais? Pela semelhança entre eles, não é? Pela parte do corpo, aparência, pela maneira que eles se reproduzem e pelo que eles comem. E entre muitas outras. Essas aí são as principais, tá? Então, ó, vou te fazer uma pergunta. Posso? Os cientistas agrupam os animais de muitas maneiras, certo? Fala uma maneira que o cientista agrupa os animais pro tio. E isso aí, quem falou sobre a aparência? E isso aí, pela aparência, tem mais. Tô esperando, hein? E isso aí, pelo que eles comem, pelos que eles se alimentam, né? E vamos lá? E isso aí, pela forma que eles se reproduzem. Perfeito, hein? Mandou bem. Vamos lá. Agora vamos conhecer alguns desses grupos. Vamos falar primeiro dos mamíferos. Quem são eles? Os mamíferos são animais que mamam quando são filhotes. Entendeu? Então, ó, repetindo. Presta atenção. Os mamíferos são animais que amamentam os seus filhotes. São aqueles filhotes que mamam. Entendeu? Agora vamos conhecer outro grupo, as aves. As aves são animais que apresentam seu corpo coberto por penas, tá? Além disso, possui bico, um par de patas e um par de asas. Entendeu as características das aves? Então tá beleza, hein? Quem é esse? Agora são os répteis. Os répteis são animais que possuem o corpo com escamas. Outra característica típica desse ser vivo é o fato da sua temperatura do corpo variar conforme a temperatura do ambiente. Entendeu? Então, se eles estão num ambiente frio, a temperatura vai se adaptar. Se eles estão num ambiente quente, a temperatura vai se adaptar também. Entendeu? Tranquilo? Entendeu que a temperatura do corpo dele varia de acordo com o ambiente. Certinho? Posso continuar? Então vamos lá, hein? Vamos lá? Agora a vez dos... Isso aí, peixes. Os peixes são encontrados nos mais variados ambientes aquáticos.
e caracterizam por ser um grupo numeroso e diversificado. Quer dizer que a gente tem muita variedade de peixes, certo? Muitos peixes diferentes. Agora é a vez dos anfíbios. Quem são eles? Os anfíbios são animais vertebrados que, ao contrário dos répteis, possuem o corpo sem escama. Por esse motivo é que a maioria deles apresenta a pele lisa, fina e úmida. Entendeu? Tranquilo? Então vamos lá, hein? Agora é a vez dos insetos. Os insetos são os únicos animais invertebrados capazes de voar e por possuir patas articuladas. Então, ó, característica dos insetos. Eles são os únicos animais invertebrados capazes de voar e por possuir patas articuladas. Entendeu? Atualmente são conhecidas cerca de 900 mil espécies de insetos. Olha quantos insetos. Sendo que a maioria é encontrada em ambiente terrestre. São muitos insetos, não são? E todos eles são importantes para a natureza, tá? Agora é a vez dos terrestres. Vamos entender um pouquinho desses aí? Olha só. Os que vivem somente na Terra são chamados de animais? Isso aí, terrestre. Os animais podem viver em diferentes ambientes, tá? Agora você viu os terrestres, tá? Então esses animais, qual é o ambiente deles? Isso aí, terrestre. Perfeito. Fala pro tio algum exemplo de animal terrestre. Não ouvi. Fala mais um. Eu quero ver todo mundo participando, hein? Isso. Mais exemplos. Isso aí, gostei, hein? Cachorro, gato, coelho, boi, leão, girafa. Esses animais são terrestres, entre muitos outros, né? Agora é a vez dos animais aquáticos. Quem são eles? Quem são os animais aquáticos? Aqueles que vivem somente na água. São chamados de animais? Isso aí, aquáticos. Perfeito. Você conhece algum animal aquático? Fala pro tio. Fala mais um. Ah, eu quero mais um. Mais um? Isso aí. Peixes, as baleias, né? Os peixes, as baleias, a estrela do mar e muitos outros. Agora vamos falar sobre os anfíbios. Presta atenção. Existem os que vivem uma fase dentro da água e outra fase na terra. Como assim? Calma que eu te vou te explicar, tá? Quando os anfíbios se reproduzem, tem filhote, olha aqui. A fêmea põe seus ovos na água. Ao se desenvolver, ó, ele vira um girino, um peixinho, ó, como se fosse um peixinho. Mas é o girino, ó, ele precisa da água para poder se desenvolver. Aí ele começa a se desenvolver, ó, e vai crescendo. Até chegar uma fase que ele não precisa mais da água. Tá vendo aqui? Entendeu por que o anfíbio ele vive um período na água e um período na terra? Isso aí, porque ele precisa da água para poder se reproduzir e se desenvolver. Entendeu? Agora fala pro tio. Você conhece algum exemplo de anfíbios? Não ouvi. Isso aí, os sapos, as pererecas são anfíbios. Perfeito, hein? Agora é a vez dos herbívoros. Vamos lá? Quem são eles? São aqueles que se alimentam apenas de vegetais. Como? Você conhece algum? Isso aí, o coelho, ele é herbívoro. Mais algum? Isso, a vaca. Como a capivara, o veado. Isso aí, né? Fala mais algum pro tio. Isso aí, perfeito, hein? Agora é a vez dos carnívoros. Quem são eles?
Os animais carnívoros são aqueles que se alimentam predominantemente da carne de outros animais. E isso aí, são aqueles que caçam para sobreviver. Como o leão, é um deles. Você conhece algum? Fala pro tio. E isso aí, a onça, o tigre, a águia, todos esses são carnívoros. E agora é a vez dos onívoros. Quem são eles? Vamos lá? Os animais onívoros são aqueles que se alimentam de fonte vegetal e animal. Ou seja, um onívoro apresenta uma dieta bem variada. Então você entendeu que os onívoros se alimentam tanto de vegetal como de animal. Entendeu? Ele se alimenta de plantas, vegetais, né? Como de carne. Você conhece algum? Isso aí, o macaco e o ser humano, a gente, né? A gente come tanto vegetais como carne. E o porco, perfeito. Mandou bem. Presta atenção, tá? Olha o foco, tá bom? Os animais apresentam características para diferenciar um dos outros. Isso aí você aprendeu contigo, não foi? E uma dessas características é a presença de ossos. E isso aí, tem animais que têm ossos e tem animais que não têm ossos. Vamos ver? Vamos lá. Presta atenção. Os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, formando a coluna vertebral e o esqueleto. Essa estrutura ajuda a proteger os órgãos e permite que esses animais sejam maiores. Olha só. Presta atenção. Você aprendeu contigo o que tu vai falar agora. Eles são divididos em 5 grupos: peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Então você entendeu o que são os animais vertebrados? Então tá beleza, hein? Seguindo. Agora, os animais invertebrados. Presta atenção, tá? Os animais invertebrados não possuem ossos. Algumas espécies possuem o corpo mole. Outras apresentam uma estrutura rígida, externa, que ajuda a sustentar o corpo. Então, os animais invertebrados são aqueles... Isso aí, aqueles que não possuem ossos. No máximo, ele tem o corpo com uma estrutura mais rígida, mas não possui ossos. Entendeu? Eles podem ser classificados de acordo com o local onde vive. Ou seja, podem ser terrestre ou aquático. Quais são os animais vertebrados? Vamos lá? Vamos conhecer? Os peixes são animais vertebrados aquáticos, que possuem a pele coberta por escamas. Eles também têm a capacidade de respirar embaixo da água. E isso aí, os peixes são animais vertebrados. Olha só, qual é o exemplo? Tubarão, sardinha, peixe palhaço e o cavalo marinho. Então os peixes são animais... Isso aí, vertebrado. Mandou bem, hein? Tem mais animais vertebrados? Tem sim. E quem são eles? Os répteis. São animais vertebrados que podem ter a pele coberta por escama ou por uma carapaça. A maioria dos répteis são animais terrestres e nascem de ovos. E isso aí. Então os répteis são animais vertebrados. Não esquece, tá? Exemplos: cobra, jacaré, tartaruga e iguana. Tranquilo? Entendeu? Então vamos lá, hein? E tem mais animais vertebrados? Tem sim. E agora, quem são eles? São os anfíbios. São animais vertebrados que têm a pele lisa e úmida. Por isso vivem perto de locais com água, como rios, lagoas e mar. Uma característica dos anfíbios é que eles nascem na água e se desenvolvem na terra. Lembra que o tio falou na aula passada? Isso aí. Exemplo: o sapo, a rã, a perereca, a salamandra e a cobra cega. Então os anfíbios são animais vertebrados ou invertebrados? Isso aí, eles são animais vertebrados. Perfeito. E agora, mais animais vertebrados, quem são eles? Isso aí, as aves.
Isso, as aves são animais vertebrados. Presta atenção. São animais vertebrados? Sim. Que nascem de ovos. Elas têm o corpo coberto por pena, além de pata, bico e asas. Então as aves são animais vertebrados. Vamos ver os exemplos? Galinha, beija-flor, arara, pinguim e papagaio. E ainda tem bastante animais invertebrados. E agora, qual é a vez? É a vez 2? Isso aí, os mamíferos. São animais vertebrados que, quando os filhotes, alimentam-se do leite da mãe. Eles podem ser aquático ou terrestre. Olha os exemplos. Aquático, a baleia e o golfinho. São animais mamíferos e vertebrados. Terrestre, o gato, o cachorro, o cavalo e o leão. Entendeu? Então, ó, os mamíferos são animais vertebrados? São. E pode ser dividido em 2 grupos, né? Mamíferos, sim, mamíferos eles são. Mas pode ser dividido em aquático e terrestre. Entendeu? Agora é a vez dos animais invertebrados. Só que os invertebrados terrestres. Quem são eles? São animais que passam a maior parte de sua vida em ambientes como solo seco e terra úmida. Quem são eles? Abelha, formiga, mosquito, aranha, escorpião, piolho de cobra, lesma, caracol, lombriga e minhoca. Esses são animais invertebrados terrestres. Agora é a vez de mais animais invertebrados, só que invertebrados aquáticos. Presta atenção. São animais que podem ser encontrados em todo o mundo, tanto em água doce, como em rios, lagos, quanto na água salgada, como mares e oceanos. Vamos conhecer exemplos deles? Olha só, os crustáceos, água-viva, polvo, coral, estrela do mar, lagosta, anêmonas e libélula. São animais aquáticos e invertebrados. Entendeu? Fácil? Tranquilo? As formas de reprodução dos animais. Será que todos os animais nascem da mesma maneira? De que maneira os animais nascem e se desenvolvem? É isso que você vai aprender com o tio na aula de hoje. Vamos lá? Ovíparos. Quem são eles? Olha só, presta atenção. Quando a fêmea elimina o ovo, resultado da fecundação interna. Como assim? Olha só. A fêmea põe o ovo, entendeu? Para depois desenvolver o filhote dentro do ovo. Como assim? É um exemplo da galinha. A galinha põe o ovo, ela choca o ovo para desenvolver o filhote. Não só a galinha, como outros animais funcionam quase da mesma maneira, que é o caso dos pinguins, do jacaré, de alguns insetos e da tartaruga. Então, animais ovíparos são aqueles que se desenvolvem dentro do... Isso aí, dentro do ovo. Entendeu? Não ouvi. Você entendeu? Então tá beleza, hein? No caso, alguns peixes também, tá? E agora, animais vivíparos. Quem são eles? Quando a fêmea retém o embrião dentro do útero, até ele se desenvolver por completo. Como assim, tio? É quando a mãe, ela desenvolve o filhote dentro dela. Que é o caso do gato, do cachorro, do coelho, da vaca e do morcego. E da gente, seres humanos. Geramos nosso filhote, filho, dentro da gente. Então, toda vez que o animal desenvolve dentro dele o filhote, ele é o quê? Isso aí, um vivíparo. Entendeu? Quando o animal é desenvolvido dentro, ele é um... Entendeu isso aí, né? Então vamos lá, hein? Mas tem uma exceção aí. Qual? Olha esse animal. Ornitorrinco. Qual é a exceção? Ele é um mamífero? É. Então você sabe que o filhote dele mama. Porém, ele põe ovos. Tá vendo?
Então ele é a mistura meio que dos dois. Então ele não é vivíparo, nem isso aí, tá? A exceção é o ornitorrinco, porque ele põe ovos, mas seu filhote é um mamífero. Ele é um mamífero, entendeu? Agora tem mais uma exceção, que é o canguru. Como assim? Presta atenção. O canguru, ele dá luz a filhotes imaturos, que completam o seu desenvolvimento dentro da bolsa materna da mãe. Então ele nasce imaturo, ele termina de se desenvolver na bolsa da mãe, tá? Então ele já não nasce pronto. Ele nasce, como o tio falou, mas ele ainda precisa se desenvolver. E ele se desenvolve aonde? Dentro da bolsa da mãe. Entendeu isso aí? Então vamos ver, hein? Agora vamos entender o que é gestação. É o período que o filhote passa dentro da barriga da mãe. Que é, por exemplo, a gata. Tem o período de gestação. Entendeu isso aí? Olha só. A gestação da gata é bem curta, em comparação com nós humanos, que leva em média 65 dias. Durante esse período, as gatas com certeza merecem ser tratadas com muito carinho, não é? Como rainha. Então você entendeu o que é gestação? É o período que o filhote passa dentro da mãe, se desenvolvendo. Outros animais não têm gestação, tem o choco. O que é o choco? Após botar os ovos, a galinha se coloca sobre eles. Inicia o choco, fase de incubação, realizada pela própria ave no intervalo da parada de produção dos ovos. Essa etapa demora 21 dias, quando então ocorre o nascimento dos pintinhos. Então depois que a galinha termina de pôr os ovos, ela fica sobre ele pelo período de 21 dias. Qual o nome desse período? Choco. Até os pintinhos nascerem. Entendeu o que é gestação e o que é choco? Vocês sabem a diferença entre animais domésticos e animais silvestres? Não? Então fica tranquilo que você vai aprender já já. Oi, ó o tio aí. Fala pro tio. Vocês sabem qual é a diferença entre animais domésticos e os animais silvestres? Não sabe? Fica tranquila que você vai aprender agora com o tio. Vamos lá. Hoje iremos estudar sobre esses animais, conhecer as principais características, descobrir suas diferenças e os cuidados que devemos ter com eles. Vamos lá? Presta atenção numa coisa. Existem diversos tipos de animais em nosso planeta, cada um com suas características. Eles têm características próprias. Alguns vivem na floresta e outros moram com a gente. Fala pro tio, você tem algum animal? Tem? Qual é ele? Fala pro tio o nome dele. Então pega ele aí para assistir a aula com a gente. Já tá aí com você? Então tá beleza, hein? Vamos lá. Oi, ó o tio aí de novo. Vamos falar sobre animais domésticos. Presta atenção, tá? São aqueles que estão acostumados a viver com a gente. Presta atenção numa coisa. Esses animais agem como resultado de uma série de processos para domesticá-los. Alguns autores definem a domesticação como adaptação do comportamento de uma espécie de modo a ajustá-la à necessidade da gente. Então quer dizer que esses animais um dia eles não eram domésticos. A gente passou a domesticá-los para conviver com a gente. Vamos aprender um pouquinho mais? Os cachorros e gatos são animais domesticados, ou seja, estão acostumados com o convívio com seres humanos. É tão bom ter eles com a gente, não é? São um tesouro, não são? São sim. Vamos lá? Animais silvestres. São aqueles animais que não estão acostumados ao convívio com os seres humanos, com a gente. Se aproximar deles pode ser perigoso. Então, nunca chegue perto de um animal silvestre, tá bom? Preste atenção numa coisa. Animais silvestres. Quando esses animais são retirados do seu habitat natural, apresentam dificuldade de se desenvolver. Olha que tristeza. Olha o leão preso,
Muitas espécies, por exemplo, são praticamente incapazes de se reproduzir em cativeiro. Então, olha só, jamais devemos tirar um animal silvestre da natureza. Isso não é certo, tá? Então, o lugar do animal silvestre é onde? Isso aí, na natureza, na floresta. Opa, agora é hora da atividade. Isso aí, você vai dizer pro tio qual animal é doméstico ou silvestre, tá bom? Vamos lá, hein? Quero ver, hein? Vamos lá, hein? Olha só, o gato. Gato. Ele é um animal doméstico ou silvestre? Fala pro tio. Doméstico ou silvestre? Isso aí, o gato é um animal doméstico. Mandou bem, hein? E agora, a zebra. Ele é um animal doméstico ou silvestre? Fala pro tio. Isso aí, a zebra é um animal silvestre. Perfeito, hein? E agora é o urso. O urso é um animal doméstico ou silvestre? Tem alguém aqui comigo, vem aqui. Quem é que está aqui comigo? Eu, Qual é o seu nome? Maria Fernanda. Maria Fernanda? Que animal é esse? Urso. Então fala pro tio. Ele é um animal doméstico ou silvestre? Silvestre. Silvestre, porque ele vive aonde? Na floresta. Isso aí, ela acertou. O urso é um animal silvestre. Vamos para a próxima pergunta? Vamos? E agora, que animal é esse? Um cachorro. Cachorro. O cachorro é um animal doméstico ou silvestre? Doméstico. Por quê? Porque ele é manso. Ele é manso e ele convive com a gente, não é? Uhum. Agora responde vocês aí. Ele é um animal doméstico ou silvestre? Silvestre. Não, ele é um animal doméstico. Doméstico. Isso aí. Quem aí tem cachorro? Eu. Tem? Qual é o nome do seu cachorro? M. M? Você gosta dela? E olha, que animal é esse? Um tigre. Não, é uma onça. Agora, a onça é um animal doméstico ou silvestre? Silvestre. Isso aí. A onça é um animal silvestre, porque vive na selva. Não é? Agora, que animal é esse? Um cavalo. Isso aí. O cavalo é um animal doméstico ou silvestre? Doméstico. Doméstico. Isso aí. Opa! Agora é o momento. O tio quer ver se você prestou atenção na aula. Prestou atenção? Então você está preparado para o quiz em ação? Vamos lá? Posso começar? Começando, hein? Primeira pergunta do quiz. São os animais que amamentam os seus filhotes. As aves? Os répteis? Os mamíferos? Quem são eles? Peixes? Anfíbios? E aí? São os animais que amamentam os seus filhotes. Qual é a resposta? Você tem certeza disso? Não quer mudar? Posso continuar? Posso conferir? Ó, não quer mudar, né? Então vamos lá, hein? São animais que amamentam os seus filhotes. Quem são eles? Isso aí! Os mamíferos. Mandou muito bem. Agora, o quiz. Próxima pergunta. Animais que apresentam o corpo coberto de penas, além disso possuem bico, um par de pata e um par de asas. Quem são eles? Aves, répteis, mamíferos, peixes ou anfíbios? E aí? Animais que apresentam o corpo coberto por penas, além disso possuem bico, um par de pata e um par de asas. Que animal é esse? Que grupo de animal é esse? Fácil, né? Então qual é a resposta? Posso conferir? Isso aí! Perfeito! As aves. Mandou muito bem. Agora, próxima pergunta. São animais que possuem o corpo coberto de escamas, tá? Outra característica típica desse ser vivo, desses seres vivos, né? É o fato de sua temperatura corporal variar conforme a temperatura do ambiente.
Que animais são esses? Aves, répteis, mamíferos, peixes ou anfíbios? Essa é fácil. É aquele animal que a temperatura do corpo varia de acordo com o ambiente que ele está. Qual é a resposta? Aves, répteis, mamíferos, peixes ou anfíbios? Qual é a resposta? Tem certeza? Então eu posso conferir? Vou conferir, hein? Isso aí! Os répteis mandou muito bem. Vamos lá? Próxima pergunta. São encontrados nos mais variados ambientes aquáticos. Caracterizam-se por serem o grupo mais numeroso e diversificado. Quem são eles? Aves, répteis, mamíferos, peixes ou anfíbios? E aí? São encontrados nos mais variados ambientes aquáticos e caracterizam por ser um grupo mais numeroso e diversificado. Qual é a resposta? Aves, répteis, mamíferos, peixes ou anfíbios? Qual é? Posso conferir? Isso aí, os peixes. Essa foi moleza, né? Próximo. Possui o corpo sem escama. Por esse motivo é que a maioria deles apresenta a pele lisa, fina e úmida. Quem são eles? Aves, répteis, mamíferos, peixes, anfíbios. E aí? Qual a resposta? Aves, répteis, mamíferos, peixes ou anfíbios? Qual é? Tem certeza? Não quer mudar? Então eu vou conferir, hein? Isso aí! Os anfíbios mandou muito bem. Próxima pergunta. São os únicos animais invertebrados capazes de voar e por possuírem patas articuladas. Quem são eles? Aves, répteis, insetos, peixes ou anfíbios? Moleza essa. São pequenos. Ajudei, não posso. E aí, qual é a resposta? Tem certeza? Vou repetir, hein, as opções. Aves, répteis, inseto, peixes ou anfíbios? Quais são? Posso conferir? Isso aí, os insetos. Mandou muito bem. Vamos lá? Próxima pergunta. Vamos lá. No mundo animal, refere-se a hábito alimentar que contenha plantas e vegetais. Então, aquele grupo de animais que se alimentam só de plantas e vegetais são os herbívoros, répteis, insetos, peixes ou anfíbios? Os animais que só se alimentam de plantas e vegetais. Qual é? Então você tem certeza? Não quer mudar, né? Posso conferir? Então vou conferir, hein? Isso aí! Os animais herbívoros só se alimentam de plantas e vegetais. Mandou bem, hein? Próxima pergunta. Existem os que vivem uma fase dentro da água e outra fase na terra. Herbívoros, répteis, insetos, peixes ou anfíbios? Lembra? Ele vive uma fase na água e uma fase na terra. Quem são eles? Já sabe a resposta? Então qual é? Posso conferir? Isso aí! Os anfíbios mandou muito bem, rapaz! Animais vertebrados apresentam características para se diferenciar um dos outros. Uma dessas características pode ser a presença de pelos, penas, ossos, escamas. E aí? Qual é a característica que os animais vertebrados apresentam? Qual é? Só quero saber uma. Você já sabe qual é? Pelos, penas, osso, escamas ou pele?
Qual a resposta? Já sabe? Tem certeza? Posso conferir? Então vamos lá, hein? Isso aí, ossos. Mandou muito bem. Continua assim. Vamos continuar, hein? Próxima pergunta. Animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, formando a coluna vertebral e o esqueleto? Penas e escamas? Patas articuladas? Corpo mole? Asas e patas? Vou repetir a pergunta, hein? Os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, formando a coluna vertebral e o esqueleto? Penas e escamas? Patas articuladas? O corpo mole? Asas e patas? Qual é a resposta? Pensa. Já sabe? Então qual é? Posso conferir? Então vamos lá, hein? Isso aí! Coluna vertebral e esqueleto. Mandou muito bem. Animais invertebrados não possuem pelos, ossos, penas, escama ou pele? E aí? Os animais invertebrados não possuem o quê? Essa é fácil. Então você tem certeza? Tem certeza disso? Posso conferir? Então vamos lá, hein? Isso aí! Mandou muito bem! Os animais invertebrados não possuem ossos. Perfeito! Próxima. São animais vertebrados aquáticos, que possuem a pele coberta por escamas. Eles também têm a capacidade de respirar embaixo da água. Quem são eles? Aves, répteis, mamíferos, peixes ou anfíbios? Quem são eles? E você tem certeza? Posso conferir? Isso aí! Mandou muito bem os peixes. Perfeito. Olha aí. Vamos lá? Próxima pergunta. São animais vertebrados que podem ter a pele coberta por escama ou por carapaça. A maioria são animais terrestres e que nascem de ovos. Quem são eles? Aves, répteis, mamíferos, peixes ou anfíbios? E aí? Vou repetir a pergunta, tá? Presta atenção, hein? São animais vertebrados que podem ter a pele coberta por escama ou por uma carapaça. A maioria desses animais terrestres nasce de ovos. Quem são eles? Aves, répteis, mamíferos, peixes ou anfíbios? Qual é a resposta? Tem certeza? Posso conferir? Isso aí! Mandou muito bem os répteis. Fácil, né? Vamos lá? Próxima pergunta. São animais vertebrados que têm a pele lisa e úmida. Por isso, vivem perto de locais como água, como rios, lagos e mar. Uma característica deles é que ele nasce na água e se desenvolve na terra. Quem são eles? Quem assistiu a aula passada, ó, sabe essa resposta. Eles nascem na água e se desenvolvem na terra. Quem são eles? Aves, répteis, insetos, peixes ou anfíbios? Moleza, porque na aula passada você aprendeu sobre isso também. Que animais são esses? Aves, répteis, insetos, peixes ou anfíbios? Nascem na água e se desenvolvem na terra. Qual a resposta? E você tem certeza? Tem certeza? Posso conferir? Isso aí! Os anfíbios. Mandou muito bem. Olha aí. Fácil, né? Moleza. Próximo. São animais vertebrados que nascem de ovos. Elas têm o corpo coberto por pena, além de patas, bico e asas. Moleza. Aves, répteis, insetos, peixes ou anfíbios?
Essa aí você sabe. Fala pro tio a resposta. Isso aí. As aves. Mandou muito bem. Perfeito. Próxima. Os invertebrados, pontinho, pontinho, são os animais que passam a maior parte de sua vida em ambientes como solo seco e terra úmida. Lembra que tem os invertebrados aquáticos e terrestres. Esses são aquáticos, aéreos, noturno, diurno ou terrestre. Animais invertebrados que vivem em solo seco, tá fácil, né? Em solo seco e terra úmida. Qual é a resposta? Isso aí! Os invertebrados terrestres. Mandou muito bem. Agora, os invertebrados, quais são eles? Lembra dos dois grupos, né? São os animais que podem ser encontrados em todo o mundo, tanto em água doce como em rios e lagos, quanto na água salgada, como mares e oceanos. São eles aquáticos, aéreos, noturno, diurno ou terrestre? Essa tá fácil. Qual é a resposta? O tio já deu a resposta, né? E aí? Posso conferir? Isso aí, os aquáticos. Perfeito. Então olha só. Os aquáticos são invertebrados que vivem eles podem viver na água doce, como rios e lagos, quanto na água salgada, como mares e oceanos. Mandou bem, então. São aqueles cujo desenvolvimento embrionário ocorre dentro do corpo materno. É quando o filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe. Animais ovíparos, agora é o ornitorrinco, animais vivíparos, canguru, né? Ou peixe. Que animal, quando o filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe, ele é o quê? Pensa. Já sabe? Posso conferir a resposta? Isso aí, animais vivíparos. É aqueles que se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Perfeito, hein? Mandou bem. Agora, próxima pergunta. Não são animais vivíparos. Presta atenção. As aves, o canguru, o leão, o elefante, o cachorro. Qual desses não são animais vivíparos? Pensa. Então qual é a resposta? Você tem certeza disso? Posso conferir? Isso aí, mandou muito bem. As aves não são animais vivíparos. Então as aves são o quê? Isso aí, perfeito, hein? Próximo. São aquelas espécies que nascem e se reproduzem através de ovos. Animais vivíparos, animais ovíparos, os coelhos, os gatos, os cavalos. E aí? São aqueles animais que nascem e se reproduzem através de ovos. Quais são? Qual a resposta? Tem certeza disso? Não quer mudar? Posso conferir? Então vamos lá, hein? Isso aí, os animais ovíparos. Mandou muito bem. Próxima. Exemplo de animais ovíparos. Mamíferos eutérios. Mamíferos marsupiais. Camelo. Anfíbios e répteis. O lobo. Exemplo de animais ovíparos. Mamíferos eutérios, mamíferos marsupial, camelo, anfíbios e répteis ou lobo. Animais ovíparos. Quais são? Pensa aí. E agora? Tem certeza? Posso conferir? Isso aí! Anfíbios e répteis.
São exemplos de animais ovíparos. Perfeito. Mandou bem, hein? Agora, ó, não são ovíparos e nem vivíparos. Os felinos? O ornitorrinco? Os peixes? As aves? Ou o lobo? E aí? Não são ovíparos nem vivíparos. E agora, qual é? Tá fácil. Posso dar uma dica? Esse animal mama, porém nasce de ovo. Nasce do ovo. Depende do ovo para nascer. Isso aí. Mandou muito bem o ornitorrinco. Perfeito. Então presta atenção que eu te vou explicar uma coisa. O ornitorrinco é um ser, além da aparência estranha, ao mesmo tempo que ele é um mamífero, ele também bota ovos. É carnívoro e tem hábito aquático. Ele é um mamífero porque, apesar de ser ovíparo, possui glândulas mamárias e é um animal monotremado. Entendeu? Então ele não é ovíparo nem vivíparo. Entendeu isso aí? São aqueles que estão acostumados a conviver com seres humanos. Que animais são esses? São aqueles que estão acostumados a conviver com seres humanos. São os animais silvestres, ornitorrinco, animais domésticos, ou canguru, ou peixe. Qual é a pergunta? São aqueles que estão acostumados a conviver com seres humanos. Qual é a resposta? Sabe? Você tem certeza que a resposta é essa? Posso conferir? Isso aí! Você acertou. Animais domésticos. Mandou muito bem. Próxima pergunta. São aqueles animais que não estão acostumados a conviver com seres humanos. Animais silvestres, o canguru, animais domésticos, o elefante, o cachorro. E aí? Animais que não estão acostumados a conviver com a gente. Sabe qual é a resposta? Animais silvestres, o canguru, animais domésticos, o elefante ou o cachorro? E aí, qual é a resposta? Tem certeza? Posso conferir? Isso aí, animal silvestre. Mandou muito bem. Próxima. Não é um animal doméstico. A galinha, o leão, o hamster, os gatos, os cavalos? E aí? Qual desses não é um animal doméstico? Tá fácil. Tem certeza que é essa? Posso conferir? Isso aí, mandou muito bem o leão. Perfeito, hein? Próxima. Quando esses animais são retirados do seu habitat natural, apresentam dificuldade de se desenvolver. Animais domésticos? Animais aquáticos? Animais terrestres? Animais silvestres? Ou animais aéreos? Qual é a resposta? Já sabe? Qual é? Posso conferir? Isso aí! Animais silvestres. Mandou muito bem. E aí, o que você achou da aula de hoje? Conseguiu entender tudinho? Ficou com alguma dúvida? Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda no WhatsApp pro tio, tá bom? Agora, o que você não pode esquecer é de fazer a atividade do livro, tá? Como o tio falou no começo da aula. Página 14 até a página 30. Não precisa fazer todas as páginas de uma vez. Faz 2 páginas por dia, 1 página por dia, tá bom? Mas não deixa de fazer, tá? E aí, olha só. O tio deixou uma atividade aqui para você fazer. Tem um link aqui embaixo, naquele esquema. Baixa e imprime a atividade. Só que presta atenção numa coisa. Essa aqui é uma atividade avaliativa. O que o tio queria? Que você fizesse a atividade sozinho, tá? Para o tio poder ver o que você aprendeu e aonde você tem dúvida. Então, olha só. Mamãe e papai vai imprimir a atividade para você. Você vai fazer, mas vai fazer sozinho, tá? Terminou a atividade, manda foto pro tio. Não esquece?
Então tá beleza, hein? Então agora um forte abraço e até isso aí. Até a nossa próxima aula. Tchau!